Olá, querida aluna GWA, tudo bom com vocês? Então, começamos mais uma semana de estudos domiciliares. E como a gente não poderia ficar de fora, estou gravando essa videoaula sobre funções da linguagem, tá? Primeiro ano. Fiquem ligadinhos, nosso primeiro conteúdo de gramática referente à nossa matriz curricular do primeiro ano. Então, fiquem ligados que nossa aula começa agora. Então, vamos começar nosso conteúdo. Preparados? Então, vamos lá. Elementos da comunicação ou funções da linguagem. Então, antes da gente começar com o nosso conteúdo propriamente dito, é preciso a gente ter algumas noções sobre o processo de comunicação. Então, para a gente poder se comunicar, é preciso haver um entendimento entre quem está emitindo a mensagem e quem está recebendo. Se porventura houver uma falha nessa comunicação, nessa transmissão dessa mensagem, infelizmente não vai haver comunicação. Então, quero deixar bem claro, só há comunicação se houver entendimento, certo? E para que haja entendimento, nós vamos ter alguns elementos que vão ser essenciais nessa comunicação, ok? Então, nós vamos ter aí um emissor, que é um locutor. O que é o emissor? É aquele que envia a mensagem, é aquele quem está falando. O receptor, ou interlocutor, ou recebedor, ou ainda destinatário, é quem recebe a mensagem. A mensagem é aquilo que está sendo dito, né? É o texto, que pode ser oral ou escrito. Nós vamos ter um referente, ou seja, um assunto dentro de um contexto. O código é a língua que está sendo usada, ou o idioma que está sendo usado para enviar essa mensagem. E o canal, que pode ser natural, através da fala, através da escrita, ou um meio tecnológico. Então, por exemplo, nós, neste momento, eu sou a emissora, porque estou gravando essa aula para vocês. E vocês são os destinatários, porque estão recebendo essa aula. A mensagem é tudo aquilo que eu disser de agora até o final da nossa aula. O referente é o conteúdo. Qual é o conteúdo? Qual é o assunto? São os elementos da comunicação e as funções da linguagem. O código que eu estou usando, a língua portuguesa, é o meu idioma, é a minha língua nativa, aquela que eu falo. E o canal que eu estou utilizando é o computador, é o slide, é a internet. Então, tudo que vai facilitar a transmissão da minha mensagem até vocês, certo? Então, nós vamos ter aqui um exemplo, mais um exemplo. Ó. Nós temos uma tirinha do H. Aí, a Helga, qual é a posição do seu marido a respeito de ajudar no serviço de casa? Aí a Helga responde, horizontal. Observem aí que o H, né, preguiçoso, tá deitado, muito acomodado, dormindo. Então, o locutor, quem está falando, quem está fazendo a pergunta, é a amiga da Helga. Então, ela é o locutor, ela é a emissora da mensagem. Quem está recebendo, quem está ouvindo a pergunta da amiga, não é a Helga. Então, a Helga, ela é a destinatária ou interlocutora. Qual é a mensagem? É o texto, é a pergunta que a amiga está fazendo. Qual é o referente? É sobre a colaboração que o H, né, dá aos serviços domésticos. O código, aqui nós observamos que o código utilizado é a língua portuguesa. E o canal, aí no caso, para a gente, seria a tirinha, né? A tirinha. E aqui, gente, eu fiz para vocês um mapa mental. Nós vamos ter 6 principais funções da linguagem, tá? Primeiro, lá no topo, função referencial, onde o principal elemento vai ser o contexto. Seguindo,
A função poética, onde o principal elemento é a mensagem. Do lado direito, a função conativa ou apelativa, que o principal elemento é o receptor, quem recebe a mensagem. Do lado esquerdo, função emotiva, o principal elemento é o emissor. Abaixo da função poética, vamos ter a função metalinguística, onde o principal elemento vai ser o código. E, por fim, nós vamos ter a função fática, onde o principal elemento será o canal. Então, vamos falar agora das 6 funções da linguagem para vocês. Vamos ter a função emotiva. A função emotiva, ou também chamada de expressiva, vai ter como principal elemento o emissor. Os textos vão ser escritos, muitas vezes, em primeira pessoa, ou seja, eu, né? E o texto vai ser subjetivo. O que é um texto subjetivo? É aquele onde a pessoa que está escrevendo, a pessoa que está falando, vai dar o seu ponto de vista, a sua opinião, ou então vai expressar os seus sentimentos. Então, é algo que é individual, é na primeira pessoa, eu, tá? E aí nós temos como exemplos de textos com a função emotiva, por exemplo, uma carta de amor, né? Uma carta de amor, uma poesia onde os verbos estão na primeira pessoa, do singular, eu, tá? Então, função emotiva vai expressar opiniões, sentimentos, emoções de uma só pessoa. Vai ser pessoal, vai ser subjetivo, ok? E o principal elemento é o emissor, ou seja, aquele que envia a mensagem. Aí vamos ter aqui um exemplo de texto com a função emotiva, é o texto autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. No final que restará um desenho de criança corrigido por um louco. Então, observem aí que os textos, no texto, os verbos estão em primeira pessoa, olha só. Me faço, eu me pinto, né? Eu nem tenho mais esperança. Então, observem que os verbos estão flexionados em primeira pessoa, deixando claro a função emotiva desse texto, onde o principal elemento é o emissor. Outro texto. Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Então, observem aí que também é o menino, né, comemorando uma vitória. Também percebam a presença do eu venci, né? Abaixo tem, hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre e sempre. É uma letrinha de uma música, né? Então, também observem a presença do eu preciso, né? Também emoção do emissor. E do lado temos aí um bilhete. Pai, mais um ano estou aqui comemorando o seu dia. Você é o melhor e maior pai do mundo. Apesar da distância, você sempre esteve comigo. Tenho grandes recordações da minha infância e agradeço a você por isso. Peço a Deus todos os dias que te ilumine e te dê muita saúde. Nunca esqueça que te amo. Então, mais uma vez, nós temos aí a presença de verbos em primeira pessoa.